Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nosso Pai, chegou a hora de trazermos uma palavra da parte de Deus para a igreja. O grande teólogo Agostinho, do século IV para o século V, ele dizia que no dia da ceia nós temos dois sacramentos. Um sacramento visível, que é o pão e o vinho, e um sacramento audível, que é a pregação da palavra de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, nesta noite eu quero que vocês abram a Bíblia com a ajuda de Deus, no capítulo 12 do profeta Oséias. Glória a Deus nas maiores alturas dos céus. Eu nada tenho, mas se vocês orarem, Deus me dará, no abrir da minha boca. Capítulo 12 do profeta Oséias, versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Meus amados irmãos, nesta noite, antes de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, nós queremos trazer uma palavra sobre esta profecia de Oséias. Eu lembro quando eu era novo crente, na década de 80, saiu uma lição que dizia: Oséias prega aos desviados. Os irmãos sabem que o reino do norte estava desviado. O reino do norte foi uma dinastia que não foi Deus que levantou, foi uma sedição, foi uma revolta de Roboão, ou melhor, de Jeroboão, contra a casa de Davi, e as 10 tribos se separaram e criaram o chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria, divorciada da casa de Davi, Judá, que a capital era Jerusalém. E eles se desviaram, irmãos. Não teve um rei que prestasse. No Reino do Norte não teve um Josias. No Reino do Norte não teve um Ezequias. No Reino do Norte não teve um rei crente. Todos eles foram desviados de Deus e da palavra. E agora, mas Deus é tão bom que manda um profeta para lá chamado Oséias, para pregar para o reino do norte, chamado Israel, também chamado Efraim. Israel ou Efraim. E o reino do sul, que ficou fiel à casa de Davi, Judá. Meus amados irmãos, neste texto, nós temos algumas revelações. O Senhor fala aqui sobre Israel, mas Israel é apenas o protótipo. Esse texto representa todos nós. Israel é apenas o emblema, é apenas a figura, mas o que está escrito aqui diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a todos nós. Meus irmãos, aqui o Senhor diz no versículo 2, o Senhor também com Judá tem contenda. Não era só com Israel, Judá também estava em pecado. E castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Deus está dizendo que ia tomar providência com a raça descendente de Jacó. E ele aqui conta a história de Jacó resumida. Aqui Deus usa Oséias para contar a história de Jacó em resumo. E essa história de Jacó é a história do seu povo, é a história dos seus descendentes e a história nossa. Diz aqui a Bíblia, versículo 3, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Diga comigo, no ventre
pegou do calcanhar do seu irmão. Meus irmãos, nós vemos aqui que a ruindade de Jacó e o desmantelo de Jacó não foi depois que ele cresceu. Glória a Deus, não foi depois que ele ficou rapaz. O desmantelo, o desajuste, a natureza caída já estava desde onde, meus amados irmãos? Desde o ventre de sua mãe. Por isso que Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Apareceu um pregador famoso, por aí afora, há uns 10 anos atrás. Coitado, acho que levou uma cacetada na cabeça, e dessa pancada o juízo desvariou até hoje. E eu me lembro que ele disse numa grande pregação, que o versículo do Salmo 51, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele disse que Davi estava dizendo que a mãe dele tinha tido um caso extraconjugal. E que ele não era filho de Jessé. Alguém já deve ter ouvido essa loucura. Disse que Davi não era filho de Jessé, porque foi concebido em iniquidade, pecado concebeu a mãe. Meu irmão, isso não é uma heresia, não. Isso aí, irmãos, é um relincho. Glória a Jesus. Eu acho que quando ele disse isso, deu 3 polpas. Glória a Deus para sempre. Meus amados irmãos, isso não existe. Quando Davi disse que foi gerado em pecado, ele estava falando do pecado congênito. Ele estava falando do pecado, a teologia protestante chama pecado congênito, e a teologia católica chama pecado original, que significa que nós somos concebidos em pecado. Quando o homem é concebido, ele já é concebido pecador. Você não é pecador porque peca, você peca porque você já é pecador. Então, irmãos amados, aqui a Bíblia diz que Jacó, no ventre da mãe, já era um pecadorzinho. Aleluia. Desse tamanhinho, do tamanho de uma pichilinga, e já era pecador. Aleluia. Quando eu era menino, morria muita gente, e a mortandade infantil era grande. Não sei se vocês lembram. Quem lembra do tempo que passava todo dia um caixãozinho? Quem lembra? Glória a Deus. Mudou muito o tempo, mas na década de 60 e na década de 70 morria muita criança. E eu me lembro que quando passava um caixãozinho branquinho e um menino na frente levando a tampa, ainda tinha mais essa tradição, aleluia, aí o pessoal dizia: ei, morreu um anjinho. Glória a Deus nas autoridades. Meus irmãos, primeiro, anjo não morre, glória a Deus. Anjo não morre. E segundo, não morreu um anjinho, morreu um pecadorzinho. Glória a Deus. Aleluia, não foi um anjinho que morreu, foi um pecadorzinho. Já era um pecadorzinho. Não estava pecando porque não deu tempo. Não estava pecando porque não pôde. Mas estava só esperando o tempo de crescer. Só que Jacó nem esperou o tempo de crescer. Aleluia. No ventre da mãe, ele já puxou na perna do seu irmão para passar o irmão para trás. Aleluia. Será que tem gente aqui desse jeito que nem esperou nascer, meu Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salva as almas, Jesus, o irmão está dizendo. Mas tem gente tão perigosa, irmão, que nem esperou nascer. Glória a Deus. Tinha uma pessoa que era muito desonesta, e tinha um irmão brincalhão. Disse: mas rapaz, fulano já é desonesto. Tudo no mundo ele tira um proveito, tudo no mundo ele tira uma coisa. Aí o irmão disse: irmão, você não soube não? Eu disse: não. Disse: quando ele nasceu, roubou o relógio da parteira. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, quando a parteira procurou o relógio, estava no berço do menino. Glória a Deus. Então, irmãos amados, por que isso, pastor? Porque em iniquidade nós fomos formados. Aleluia, o pecado de Adão passou para nós. O pecado de Adão foi inerente à raça humana. Já nascemos pecadores. Não dá tempo de dar uma referência, mais referências,
porque é muito vasto o assunto e não é estudo bíblico, é uma reflexão para tomarmos a ceia do Senhor. Então Jacó, irmão, o profeta disse que no ventre da mãe, ele já puxou o calcanhar do seu irmão, para passar para trás. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos, no tempo de Agostinho, surgiu um monge chamado Pelágio. Ele era britânico, ele era inglês, mas ele foi morar em Roma. E esse homem, ele pregou uma heresia que é chamada de pelagianismo. O pelagianismo é uma doutrina desse monge de que todo mundo nasce bom. Ele diz que o pecado de Adão não passou para ninguém. Ele diz que nós somos pecadores por causa do mau exemplo. Nós somos pecadores por causa da influência da sociedade. Ele disse que nós somos pecadores porque aderimos ao pecado. Ele diz que ninguém nasce pecador, a pessoa aprende a pecar quando cresce. Glória a Deus. Essa doutrina herética, ela se chama pelagianismo, por causa do monge Pelágio. E tinha um devoto dele, quando ele morreu, chamado Celestio, que continuou essa heresia. E essa heresia foi combatida por Agostinho. Foi uma guerra, foi um conflito. E Agostinho dizia, não, nós nascemos pecadores, nós somos descendentes de Adão, caídos, já nascemos em pecado. Porque Agostinho estava com a verdade do Evangelho, com a verdade bíblica. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que ele ali, coitado, quando cresceu, continuou no desmantelo. Passou o seu irmão para trás 2 vezes. No calcanhar, no ventre, já puxou no calcanhar. Depois tomou a bênção. Depois tomou a primogenitura. E se demorasse mais, ia tomar mais. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jacó foi um problema. Ele teve que fugir. Ele teve que ir para a casa de seu tio Labão. Ele teve, meus amados irmãos, que teve que fugir por causa do seu pecado, da sua desobediência. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, o profeta, ele conta a história e ele nos dá uma esperança. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos amados, que a Bíblia diz, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. E em Betel o achou. E ali Deus falou conosco. Aleluia. Meus amados irmãos, o profeta Oséias, ele faz um resumo e ele mistura 2 aspectos da vida de Jacó. 2 encontros de Jacó com Deus. O primeiro encontro foi quando ele ia fugindo de seu irmão, no lugar chamado Betel. Aleluia. Antes o lugar se chamava Luz. Mas por causa do encontro com Deus, ele disse, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E a partir de hoje, este lugar não se chamará mais Luz, mas esse lugar se chamará Betel. Bet em hebraico é casa e El é Deus. Então Betel significa casa de quem, meus amados irmãos? De Deus. A partir daquele dia, Luz passou a se chamar Betel, porque ali foi onde ele teve o primeiro encontro, foi ali onde ele teve o primeiro toque da graça. Mas o que é que eu aprendo, irmão? Eu aprendo aqui que a graça é uma graça maravilhosa. Não foi Jacó que buscou Deus, foi Deus quem buscou Jacó. Os irmãos verem que ele não orou, ele deitou e não orou. Ele botou uma pedra como travesseiro. Ele não orou, ele não fez nada. Ele era um homem não religioso. Ele era um homem que não tinha tendências espirituais. Mas a Bíblia diz que enquanto ele dormia, ele teve um sonho. E ele viu uma escada que descia do céu e tocava até a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele olhou para cima do topo da escada, estava o Deus Todo-Poderoso. E Deus abre a boca e Deus fala com aquele pecador. E Deus abre a boca e fala com aquele incrédulo. Deus diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão. E eu sou o Deus de teu pai Isaac. Aleluia. Observe, irmão, que Deus disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão. E eu sou o Deus do teu pai Isaac. Mas não disse, eu sou teu Deus. Ele disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, mas ele não disse, eu sou
teu Deus. Bendito e louvado, bendito e glorificado seja o nome de Jesus Cristo nesta hora. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Por que foi que disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou teu Deus? Por que Deus não disse assim? Porque até então ele não era crente, ele era neto de crente, ele era filho de crente, ele conhecia a doutrina, ele conhecia seu pai adorando, ele conhecia seu avô adorando, mas ele ainda não tinha tido um encontro real com Deus. Ele não tinha ainda sido impactado pelo poder de Deus, irmão. E a nossa geração está desse jeito. Oh, aleluia. Mas eu estou dando glória a Deus porque Deus está fazendo um quadro novo. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmão? Jesus batizando criança com o Espírito Santo. Essas crianças, elas ficam marcadas. Aleluia. Jesus batizando adolescente com o Espírito Santo, eles ficam marcados. Jesus batizando jovens com o Espírito Santo, eles nunca mais vão esquecer. É uma marca, é um selo indelével, é uma marca que não tem quem arranque, é uma marca que permanece para sempre. Quem crê nisso, dê um glória para Jesus nesta noite. Eu estou preocupado com esta geração. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes, aquele homem por que eu tenho uma admiração. Ele dizia, os nossos avós eram mais crentes do que nossos pais. Os nossos pais eram mais crentes do que nós. E nós somos mais crentes do que nossos filhos. E eu estou preocupado com os nossos netos. Aleluia. Oh, aleluia. Olha para teu pai, quem era teu pai. Olha para tua mãe, tu que nascesse no Evangelho. Olha quem eram teus avós. Aquelas mulheres de calos no joelho. Aqueles velhos tementes a Deus. Aqueles velhos que tinham medo de pecar. Aqueles velhos respeitadores de pastores. Aqueles velhos que não perdiam ceia. Aqueles velhos dizimistas. Aqueles velhos ofertantes. Aqueles velhos que faziam culto doméstico em casa. Aqueles velhos que se o menino dissesse tantinho assim, o menino era repreendido. Glória a Deus. É verdade ou não é o que eu estou dizendo, irmãos amados? Mas, irmãos, passou a geração de Abraão, passou a geração de Isaac, e agora Deus diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, mas não diz, eu sou teu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas eu quero trazer uma profecia da Bíblia. Vai chegar o tempo de Jacó. Quem acredita que vai chegar o tempo da geração de Jacó encontrar com Deus? Levante a mão e dê um glória para Deus. Vai haver uma mudança, vai haver uma intervenção divina. Eu não digo vai haver, eu digo já está havendo. Deus não perde, irmãos. Deus não perde. Deus nem perdeu a geração de Abraão, nem perdeu a geração de Isaac, e nem perdeu a geração de Jacó. Ele não perde. Ele disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac. Aleluia, 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 glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos amados, que ali foi o primeiro encontro que Jacó teve com Deus. Foi a primeira vez na vida dele que ele viu Deus. Foi a primeira vez que Deus falou. Mas eu quero dar uma notícia boa para a igreja. Não foi Jacó que procurou Deus. Talvez tem pai aqui que está preocupado com a sua filha. Talvez tem mãe aqui que está preocupada com seu filho que está nas drogas, seu filho que virou ateu, foi para a faculdade e virou ateu, a sua filha que mudou o visual, a sua filha que era uma moça batizada nas águas e hoje não vem mais para a igreja, é revoltada com o pai, é revoltada com a mãe, é revoltada com a igreja, é revoltada com o pastor. Mas eu profetizo que a escada vai descer do céu, a escada vai descer do céu e esse panorama vai ser mudado. Quem recebe essa palavra, diga glória para Deus. Essa geração, ela vai ver a escada descendo do céu. Não foi Jacó. Leva essa palavra para casa. Não foi Jacó. A escada, ela não veio de baixo para cima. A escada veio de cima para baixo. Uma escada que descia do céu. Igreja, é a graça de Deus. A escada vai descer. A graça vai descer.
Os anjos de Deus vão subir e vão descer por essa escada. Jacó, a geração de Jacó vai ter um encontro com Deus. Quem diz glória a Jesus por isso, irmãos amados, aleluia, louvado seja Deus para sempre. A iniciativa nunca foi do homem, a iniciativa sempre foi de Deus. O avivamento não vai de baixo para cima, o avivamento vem de cima para baixo. É surpresa, é mistério. Jacó estava o que, irmão? Que era que ele estava na hora que a escada apareceu? Ele estava o que? Dormindo. A geração está dormindo, mas ela vai acordar. Tua filha vai acordar, teu filho vai acordar, nossos netos vão acordar. Oh, aleluia. Rei da glória, vão acordar. Eles vão acordar vendo visões. Eles vão acordar vendo uma escada. Eles vão acordar vendo Deus. Eles vão acordar vendo o anjo. Por mais que esta geração esteja dormindo, mas Jeová vai abalar, Jeová vai sacudir, e Jeová vai acordar esta geração. Porque não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem, meus irmãos? De Deus que se compadece. Romanos 9,16, depende de Deus que se compadece. Aleluia. Aí o profeta Oséias, ele faz uma mistura dos dois encontros de Deus com Jacó. O primeiro foi em Betel, e o segundo foi no Val de Jaboque. Quando ele volta 20 anos depois, ele já volta bem melhorado. Eu quero dizer à igreja, irmão, que esse trabalho é progressivo. Oh, aleluia. Não é mágica. Você vê que ele foi para a casa do tio, passou quantos anos, irmãos? 20 anos. E quando ele volta é que tem o aperfeiçoamento no Val de Jaboque. Começou em Betel 20 anos atrás, e quando ele volta 20 anos depois, ele tem um outro encontro com Deus. Irmão, não vá na onda não. Há uns anos atrás apareceu novos grupos, atacou as igrejas com um tal de encontro, reencontro, treencontro, bicontro, desencontro, glória a Jesus. E muitos crentes da Assembleia de Deus deixaram a Assembleia de Deus para ir atrás desses encontros, porque dizia, foi tremendo, aí botava até na camisa, foi tremendo. Eu agora, teve crente da Assembleia de Deus com 20 anos de crente, que disse, agora que eu me encontrei com Jesus. Mas cadê esses movimentos? Hein? Cadê esses movimentos? Acabou. Porque as coisas de Deus não são mágica, não. É um processo. Quem pode dar glória para Deus nesta hora? É um processo. É um trabalhar. Aleluia. O pastor me disse que na cidade dele, o pastor que está aqui, o pastor da mesa, disse que na cidade dele está chegando esse negócio, está tentando ressuscitar. Olha o negócio, e até jovem da Assembleia de Deus está sendo convidado para ir, porque disse que vai ser um encontro, e vai dar um impacto, e vai dar não sei o que. Meu irmão, Jacó teve o primeiro encontro 20 anos antes, e 20 anos depois ainda tinha o que aperfeiçoar, ainda tinha o que trabalhar. Não é uma mágica, não é um choque emocional que vai resolver problema, não. É Deus que vai descer, é Deus quem vai fazer. Quem pode dar glória para a Trindade Santa? Aleluia, aleluia. Oh, estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jacó está dormindo. Jacó não quer saber de Deus. Jacó é pecador, Jacó é desajustado, Jacó está dormindo. Mas o céu vai se abrir, a escada vai descer, e vai haver um rebuliço de anjo subindo, de anjo descendo, e Jeová falando, e Jeová bradando na terra. Aí o profeta mistura com a volta de Jacó 20 anos depois. A Bíblia diz que ele diz assim: com o anjo lutou e prevaleceu, e chorou e lhe suplicou, e em Betel o achou, e ali falou conosco. Como príncipe lutou. Quando ele volta, ele encontra, eu estive lá nesse lugar, no Val de Jaboque, não é Israel, é na Jordânia, é do outro lado. Que emoção, o riacho ainda corre, o Val de Jaboque ainda corre, e o guia disse, foi aqui, o local onde Jacó se encontrou com o anjo. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, santo é o nome de Jesus. Mas a gente não precisa ir lá não, irmão. Ah, pastor, eu queria ir lá. Bom, se for, vá.
Mas se não for aquele anjo que apareceu lá em Jaboque, ele está aqui nesta noite. Quem acredita, dê um glória para este anjo. Esse anjo não é Gabriel nem é Miguel, é Jesus pré-encarnado, é Jesus o Filho de Deus que apareceu a Jacó no Val de Jaboque. Pastor Isvaldo, o senhor prova que era aquele anjo que lutou com Jacó era Jesus? Provo. O senhor prova pela Bíblia que não era Miguel, não era Gabriel, nem era um anjo qualquer, provo. Nem era Miguel, nem era Gabriel, nem era outro anjo. Sabe que anjo era? Era Jesus pré-encarnado. Porque quando Jacó termina a guerra com o anjo, Jacó sai puxando de uma perna. E ele disse: a partir de agora, o nome daqui é Peniel. Jacó, e o que significa Peniel? Peniel, Jacó explica, significa El quer dizer Deus e Pen quer dizer face. É porque eu vi a Deus face a face. Eu vi a Deus face a face. Eu vi a Deus face a face. Não era Miguel, não era Gabriel, não era Rafael, era Deus na pessoa de Jesus Cristo que desceu. Oh, aleluia. No ventre, ou melhor, lutou com o anjo e prevaleceu, e chorou e suplicou. E ali em Betel o achou. Oh, irmãos, precisamos voltar às lágrimas. A nossa igreja precisa voltar às lágrimas. Não é impossível haver encontro com Deus sem lágrimas. É impossível. É impossível você se encontrar com Deus e não se quebrar. É impossível você se encontrar com Deus e você não chorar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ali ele chorou. Ele suplicou. Eu me lembro quando eu não era crente, eu ia para a Assembleia de Deus em Palmeira dos Índios, e eu achava estranho, porque eu me sentava e os crentes tinham 3 objetos. Eles tinham a Bíblia, a harpa, porque naquele tempo não havia Bíblia com harpa, era separado, e um lenço. E eu me lembro que uma vez teve uma festa, eu me sentei perto de uma irmã, e quando ela abriu a Bíblia tinha 3 lenços. Eu digo: essa vai chorar muito hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Por que era assim antigamente? É porque cada culto era um Betel. Cada culto era um encontro com Deus. Cada culto tinha um impacto do Espírito Santo na vida dos crentes. E nós precisamos voltar a Betel. Nós precisamos agarrar-nos com o anjo de Deus, com Jesus Cristo. E nós precisamos voltar a chorar. Nós precisamos voltar a ter sensibilidade espiritual. Aqui no púlpito não é lugar de espetáculo. Em muitas igrejas já não tem mais púlpito, arrancaram a tribuna do altar, ali atrás é um jogo de luz e fumaça, jogam fumaça na hora do culto. Glória a Deus, não é lugar de choro, é lugar de algazarra, é lugar de vaias, é lugar de assobios, é lugar de anarquia. Mas aqui é Betel, aqui não é lugar de assobio, não é lugar de vaia, não é lugar de grito, é lugar de choro, porque onde Deus chega se chora. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos voltar a Betel. Precisamos ter um encontro com Deus. O profeta Oséias estava lembrando o encontro que eles tiveram com Deus através de Jacó. E diz a Bíblia: lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e suplicou. E em Betel o achou. Eu estava no Recife. Irmão, não mexa com a ação do Espírito Santo, não mexa. Aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Há 30 anos atrás, 30 não, 1988, 30 e quantos anos? 1988, 31 anos, eu estava com o pastor Carlos Gomes no Recife, no encontro de missões, num encontro que não era da Assembleia de Deus, era um encontro interdenominacional de missões. Aleluia. E chegou um pastor famoso que não era pentecostal, era o pastor mais famoso do Brasil na época. E ele chegou lá, irmãos, e eu esperava que ele ia falar da Bíblia de Deus. Quando ele chegou lá, ele deu uma tacada na gente, deu uma tacada nos pentecostais. Ele disse: esse avivamento dos pentecostais é avivamento de carpideira. Você sabe o que é carpideira? São aquelas mulheres que são pagas
para chorar. Eu disse ao pastor Carlos, vamos sair daqui. Esse homem ofendeu o Espírito Santo. Porque quando a gente chora não é carpideira não. É Betel, é o céu que se abriu. É a escada que desceu. Onde estão os crentes pentecostais de Betel? Levante a mão e dê um glória para Deus. Aleluia. Eu não aceito falar da minha fé pentecostal. Eu não aceito, porque eu conheço o Deus de Jacó. Quem conhece o Deus de Jacó aqui, quem já teve encontro com o Deus de Jacó, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Eu não aceito que ataque a minha fé pentecostal, porque a minha fé pentecostal é bíblica, é bíblica, é bíblica. Sabe o que foi que aconteceu com esse pastor? Que era o pastor mais famoso de 30 anos atrás, hoje está desviado, falando mal das igrejas na internet, falando mal dos ministérios, dizendo que está todo mundo errado, aposta toda a fé, tudo que ele pregava, hoje ele desmancha, porque ele ofendeu a Deus. Aqui não é avivamento de carpideira, aqui é o choro de Betel. Aqui é o choro de Betel. Aleluia. Quem acredita que aqui quando a gente se encontra com Deus chora. Quem acredita, dê glória para Deus. Ele encontrou com Deus em Betel e chorou e suplicou. Aqui é lugar de lágrimas. Betel é lugar de quebrantamento. Irmãos, quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Me diga, pelo amor de Deus, como diz o pastor Cícero. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Chora. E se não chorar? Apanha para chorar. Porque a medicina diz que o choro dilata os pulmões. Tem que chorar para abrir o pulmão, senão morre. Quem não chora, morre. Quem não chora, morre. Quem não chora já está morto. Mas eu estou diante de uma igreja viva. Eu estou diante de uma igreja que ainda chora. Eu estou diante de uma igreja que ainda carrega lenço. Eu estou diante de uma igreja que ainda vai em Betel. Tem que chorar crente, tem que chorar pastor. Tem pastor que quando chega num certo grau, ele já não chora mais. Irmão, não vou chorar não, que esse negócio de chorar é coisa de menino. É não, meu filho, é que você já morreu. E se esqueceram de enterrar. Você pode ter 200 anos de idade. Você pode ter 100 de ministério. Mas se Deus descer na terra, você chora. Se Deus descer na terra, você chora. Se Deus descer na terra, a lágrima desce, porque Jacó chorou. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Triste da igreja que perdeu a capacidade de chorar. Triste do ministro do evangelho que perdeu as lágrimas. A Bíblia diz que em Betel ele chorou e suplicou. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. E ali o achou, e Deus falou conosco. Meus irmãos, Jacó lutou com o anjo. Eu já vou terminar daqui a pouco a mensagem. Jacó lutou com o anjo, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele resistiu. O anjo disse, tem jeito não, eu vou dar uma quebradura na coxa dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que ninguém pode com Deus. Se você resistir, Ele vai quebrar a ligadura da sua coxa.
Você vai sair mancando, mas vai chegar no céu. Você vai sair arrastando a perna, mas você vai chegar no céu. Você vai sair de bengala, mas você vai ser vitorioso na sua vida espiritual. Quem pode dar glória a Deus? Porque Deus trabalha por cima, Deus trabalha por baixo, Deus trabalha pela frente, Deus trabalha por trás, Deus trabalha pela direita, Deus trabalha pela esquerda, e ainda que seja preciso, Ele fere. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Jacó nunca mais ficou bom da perna. Foi uma marca tão grande que os judeus, até hoje, não comem da juntura da coxa. Por que você não come da juntura da coxa? Por causa do papai Jacó. E o que foi? Já morreu faz tanto tempo, mas papai, depois que se encontrou com Deus, nunca mais andou do mesmo jeito que andava. Papai, antes de se encontrar com Deus, papai Jacó, ele andava assim. Depois que se encontrou com Deus, ficou tão quebradinho. Você que é soberbo e arrogante, prepara que Ele vai puxar tua perna e tu vai ficar tão humildezinho, tu vai ficar tão crente, tu vai ficar mais crente do que o que tu não pensa. Eu vou provar agora com um caso fresquinho. Essa semana eu passei um dia viajando pelo sertão. Cheguei na casa de um pastor que tinha um filho que a língua era desse tamanho. Filho de pastor e falava de pastores. Aleluia. Filho de pastor e a língua nos pastores. Glória a Jesus. Aleluia. Aí Jeová disse, espera aí, eu não vou pegar na tua perna não, eu vou pegar no teu pé. Jesus sabe onde te pega. Sabe? Jacó foi onde? Na juntura da coxa. Esse outro, Jeová deixou que acontecesse um câncer no pé. Cabra novo, menino novo. Não vinha para oração, não vinha para matutino. Quando vinha para o culto era para murmurar. Se o pastor comprasse um carro, olha, está vendo o que ele está fazendo com o dedo da igreja? Glória a Jesus. Tudo no mundo ele murmurava, tudo murmurava. Glória a Jesus. Aí veio um câncer no pé. E o doutor disse, vai perder o pé, vai perder a perna, vai perder tudo. Ai, chorou, glória a Jesus. Chorou. Se você não chorar agora, você vai chorar depois, mas você vai chorar. Porque Jeová vai descer na terra, vai puxar teu pé, vai puxar teu dedo mindinho, vai puxar tua orelha, vai puxar tua pestana, vai puxar, aleluia, tua venta. Glória a Jesus. Tua língua. Quem dá glória ao Deus de Jacó nesta noite? Levante a mão e dê um glória ao Deus de Jacó. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A bala pedindo oração no mundo todo. Até aqui se orou. Glória a Jesus. Graças a Deus vocês estão esquecidos. Aleluia. Aleluia. Olha agora o pastor está dizendo ali. Não perde mais o matutino. O pastor dele está aqui. Ó, irmão, pastor não pode mentir não, que o povo sabe das histórias. O pastor dele está dizendo, não perde um matutino, não perde um culto de doutrina, não perde uma ceia. Aí eu disse, ó irmã, e ele ainda fala de pastor? Ele disse, quem for doido, chegue perto dele, falando de pastor, que ele bota para correr. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus. Porque quando o camarada não quer se converter, Jeová quebra a perna. E não é maldade de Jeová. É o contrário. É a misericórdia. É amor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e açoita aquele a quem Ele ama, a quem Ele recebe por filho.
Que Deus seja louvado nesta noite. Quem acredita que a escada vai descer? Quem acredita que a escada vai descer? Quem acredita que a escada vai descer, fique de pé e dê o melhor glória a Deus que você já pôde dar nesta noite. Quem acredita que essa geração vai ser sacudida pelo poder de Deus? Quem acredita que nossos filhos e nossos netos vão ser sacudidos pelo poder de Deus? Eles estão dormindo, uma boa parte está dormindo, mas o céu vai se abrir e a graça vai descer.